Tudo bem. Faltam 3 minutos ainda, né? Estamos. Bom dia. Opa, bom dia, professor. Tudo bom, Pedro? Como é que está você? Resolveu aquele assunto da monitoria? Ô, professor, assim eu espero. Eu vi que o senhor mandou mensagem lá para eles, eu agradeço muito para o senhor, muito obrigado mesmo. Mas eles precisam me responder o Nada. e-mail. Aí eu espero que eles respondam daqui a pouco, mas até então, nada. Se for preciso, a gente intervém para eles resolverem, então, porque eles são meio burocratas, né? É, aliás, uma das marcas da administração pública, a forma sobre o conteúdo. É verdade. Mas fique tranquilo, professor, tá tudo certo. Eu tô adorando a experiência de Tranquilo, ser mas monitor do qualquer senhor. coisa me mande mensagem, viu?
Certo, muito Tá. obrigado, professor, de verdade. Então, gente, quero agradecer a presença de vocês, estamos no horário, e vamos retomar aquela questão onde, na última aula, nós falávamos do papel discriminatório, das várias formas, dos diversos graus de discriminação e da complexidade que envolve, digamos, o processo discriminatório da legalidade, né? O papel da lei, como já tem insistido, é o de discriminar, não é? E a questão é saber exatamente se há uma razão objetiva da discriminação, porque senão a norma não é nem necessária. Do ponto de vista da proporcionalidade, ela não passa no quesito da necessidade. Se não há necessidade de discriminar, quer dizer, eu não preciso sequer da norma, porque se eu tenho que igualar ou deixar as coisas absolutamente livres, então, muito frequentemente, a gente diz, olha, o Estado não deve intervir em determinada situação, mas vamos imaginar, nessa pandemia, se não é a presença do Estado, a iniciativa privada não se mostrou hábil, ou não mostrou vontade ou interesse em adquirir vacinas, a não ser que fosse para os seus próprios funcionários, né? A não ser que fosse para os seus próprios servidores, né? Então, a presença do Estado se fez e, a partir daí, foram criadas as normas discriminatórias sobre a vacina. E aí, algumas pessoas, em alguns países, a discriminação ela foi feita em sentido inverso da que ocorreu no Brasil. Primeiro se vacinaram os jovens, e qual foi a lógica? Era de que os jovens tinham capacidade maior de transmitir, porque circulavam mais do que os idosos, né? Então, havia algumas preferências, por exemplo, das pessoas que estavam em abrigos de longa permanência, mas depois os jovens, isso foi um critério, a gente não pode exatamente mensurar, não como é que as coisas, qual é. O importante é discutir se o critério da discriminação, ou seja, por que critério, na verdade, eu vou proceder à discriminação. A lei que eu crio traz segurança, traz confiança, ela, na verdade, traz eficiência, que é o último tópico que nós vamos ver dessa questão da... Então, essa que é a questão. Se ela não traz segurança, ela será, obviamente, inconstitucional. Vejam que a Constituição diz que nenhuma lei violará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Eles são ícones da segurança jurídica, não é? E os alemães construíram também a ideia da confiança. Eu gosto muito da ideia da confiança porque ela tem uma base existencial muito forte, não é? Nós sabemos que nós confiamos em determinadas pessoas e a vida seria um caos se não houvesse um estado de confiança, né? Se eu desconfiasse de tudo, eu gastaria muito da minha energia fiscalizando todas as coisas, né? Pedindo uma fiscalização de todas as situações. Então, também, quando eu confio, eu assimilo. Quando eu não confio, eu me acomodo, né? Se, por exemplo, por que nós temos um alto índice de sonegação fiscal? Porque nós não confiamos na boa aplicação dos recursos. Então, nós não temos a certeza de que esses recursos sejam destinados
por exemplo, a reduzir as desigualdades sociais ou algum tipo de coisa. Para vocês terem uma ideia, o parâmetro mais próximo de discriminação tributária, e nesse sentido se tem, do Brasil é o Reino Unido. Os padrões de arrecadação e as tarifas são muito semelhantes, né? E, no entanto, no Reino Unido, a tributação consegue reduzir em 35% a discriminação social indevida, as desigualdades sociais inaceitáveis, enquanto que no Brasil essa mesma carga tributária só consegue 15%, né? Então, essa carga tributária ela se mostra ineficiente do ponto de vista discriminatório e ela gera uma desconfiança, por isso ela gera uma efetividade menor do que a que seria possível, né? Quer dizer, então, não vamos imaginar, eu digo sempre, rebato muito essa questão de que a legalidade ela é, na verdade, um princípio. Eu não a considero como tal, porque eu considero um meio de se alcançar a segurança, a confiança e a eficiência, e que, às vezes, a ausência da norma é que permite que as pessoas se desenvolvam, que as pessoas, na verdade, ajam com mais liberdade, com mais criatividade, com mais propriedade, com mais adequação. Por exemplo, se nós imaginarmos que toda proteção é benéfica, é um raciocínio que eu lamento dizer que ele é falso. Imaginemos o seguinte, que a licença maternidade nada mais justo do que ser ampliado. 3 meses são insuficientes. Então, se, por exemplo, tivéssemos, todo mundo diz, por que a lei não aumenta para 6 meses? Houve muitos projetos de leis. Sabe quem seriam as grandes vítimas desse, aspas, benefício? As mulheres, porque o mercado de emprego, de trabalho, se fecharia para elas. Porque alguma pessoa dizia, olha, se a mulher engravidar uma vez por ano, 6 meses ela vai ficar sem trabalhar, né? Ela vai ficar sem trabalhar. Então, quando eu aumento excessivamente a proteção, eu, na verdade, crio barreiras a um determinado desenvolvimento, a criatividade e a própria eficiência, quer dizer, o grau de imobilismo, de segurança que nós queremos ter, nem sempre ele é compatível com a eficiência que nós precisamos dentro de um determinado momento, né? Então, é preciso ter muito cuidado quando nós, inclusive, quando era praxe, os anéis de formatura, eles vinham assim com a palavra lex, ou seja, a lei. O Rui Barbosa já disse, com a lei, pela lei, dentro na lei, porque fora da lei não há salvação. A lei é um remédio, né? E ninguém deve estar tomando remédio à toa, né? Ninguém deve estar tomando remédio à toa. É preciso que ele seja absolutamente necessário. Se ele não for necessário, não há por que, na verdade, se tomar o remédio. Então, a lei não é uma coisa boa, gente, do ponto de vista... Eu sei o quanto é difícil falar num curso de Direito Administrativo 1, criar essa desilusão a vocês, mas o que eu estou fazendo aqui na faculdade? Refletindo, pensando, questionando. Quer dizer, será que quanto mais leis, melhor? Eu disse a um vereador que não votava nele, ele me perguntou por quê. Eu digo, porque você tem 200 projetos de leis. E então, de repente, você começa a achar que toda pessoa tem a obrigação de criar leis, como se o mundo se salvasse num paraíso de leis. É ao contrário, às vezes a legislação quem gera insegurança jurídica.
Por exemplo, a legislação tributária na verdade, um pandemônio. Houve um autor que já chamou o carnaval tributário, mas melhor seria o manicômio tributário, né? São milhares e milhares de normas, cuja dificuldade de alcançar na verdade, escandalosamente insegura, não é? E que dá margem a interpretações as mais extravagantes possíveis, né? Quer dizer, na verdade, não vamos imaginar que a lei nos socorre sempre. Certa feita, um empresário narra um fato que bem demonstra esse tipo de situação, né? Ele parece que temos um somzinho aí. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligue para a gente poder seguir. Tá certo? Dei uma checada aí. Então, um empresário se queixou, e com toda razão, de que ele trazia e importava tipo de calçado que, quando ele chegou na alfândega, ele tinha declarado que eles eram sandálias. E aí veio o fiscal e disse, não, senhor, isso aqui é sapato. Veja como ele é praticamente fechado. Essa aberturazinha pequena aqui não vai caracterizar jamais isso como sandália. Isso não tem problema, eu pago a diferença e tal, porque sandália paga tanto e tal. Ele aí reclassificou como sandália. Quando ele chegou, um outro fiscal disse, não, isso aqui não é sapato, não, isso é uma sandália. E aí ele não sabia se classificava como sapato, isso é até um fato real. Se classificava como sapato, se classificava como sandália. Vejam como são as idiosincrasias, as particularidades das leis que terminam gerando uma insegurança monumental, né? Terminam gerando uma insegurança monumental. Por exemplo, um dos países que mais tem leis e leis proibitivas é a Singapura, uma cidade-estado com 5 milhões de habitantes, né? E lá você vai encontrar se alimentar na rua, usar chicletes, goma de mascar, multa de tanto, fazer isso, multa daquilo, sair comendo, multa de não sei quanto, atravessar fora. Isso uma série de proibições que, na verdade, só geram maior confusão, afora das leis inúteis. O meu exemplo predileto é uma lei que está em vigor até hoje em São Paulo, proibindo vender pastéis na feira. Imagine, por que só pastéis? Quer dizer, desde quando, qual é o significado? Você pode vender caldo de cana, você pode vender coxinha de galinha, você pode vender uma série de coisas, mas pastel não se pode vender na feira de São Paulo se tivesse que cumprir essa lei municipal. Há também em São Paulo, eu fiz uma pesquisa rápida, onde se padroniza o tamanho das mesas de snooker. Então, um bar, na verdade, de bilhar ou de snooker, e a lei faz a diferenciação entre bilhar e snooker, né, diz que eles têm que ter tal ou qual tamanho, ou seja, se o cidadão encomendou uma de tamanho menor e chegar à fiscalização, não, senhor, o senhor não vai poder usar, vai perder. Quem mandou o senhor comprar fora das especificações? Quer dizer, na verdade, uma insegurança muito forte dentro dessa questão. Uma das formas de interpretar adequadamente a lei, de evitar adequadamente erros de interpretação,
é um mecanismo utilizado no sistema anglo-saxônico, notadamente nos Estados Unidos da América do Norte, o chamado estudo das causas subjacentes. O que é esse estudo das causas subjacentes? Vamos tentar imaginar o que um tribunal pode dar interpretações aparentemente díspares e justificar essa disparidade pela chamada causa subjacente. Ou seja, o estudo da causa subjacente, ele é um estudo bem interessante. Vou dar a vocês um exemplo real que aconteceu em um determinado estado, onde eles proibiram shows ao vivo de striptease, masculino ou feminino, ou misto. Se fosse ao vivo, estariam proibidos. E aí, logo depois, esse mesmo tribunal liberou, como os outros tribunais, a exibição de filmes pornográficos. E aí se perguntava, mas que diferença tem? Tá só porque os atores continuam a praticar a nudez e o sexo explícito, e um é proibido e o outro não é proibido. E o tribunal disse, bom, é a causa subjacente. Quando nós proibimos os shows ao vivo, não foi pela questão da subjacente moral, mas pela questão subjacente da segurança. Ao vivo, as atrizes ou mulheres, as strippers, normalmente as mulheres, eram agredidas fisicamente, eram agredidas. Haviam espectadores que não se continham e, na verdade, partiam para o assédio implícito, explícito ou até para o uso da força, né? Então, as mulheres estavam, sobretudo as mulheres, né? O índice não é que os homens não pudessem ser, mas e já no filme elas não são incomodadas. Vejam que, na verdade, a causa subjacente é o que determinou a razão da interpretação, né? A causa subjacente é a que, na verdade, vai dizer que como se interpreta uma determinada norma. Por exemplo, hoje, na época da pandemia, várias pessoas se apresentam nas telas e vamos usar a expressão, conceito indeterminado, com trajes inadequados. Mas a inadequação ela tem uma causa subjacente. O que é um traje adequado para uma sala de aula? É um traje comum, um traje usual, etc., mas que pode... Já uma roupa de banho não seria adequada para essa sala de aula. Qual é a causa subjacente aí presente? Quer dizer, é um padrão de compreensão, né, de que esse momento da aula exige um determinado comportamento, que essa pessoa se distinguiria de uma forma imprópria, inadequada, perturbando a condução da aula. Tanto que, por exemplo, numa aula de teatro, a flexibilização do traje é muito maior do que numa aula de direito, né? A flexibilização do traje é muito maior do que uma aula de direito. Então, a causa subjacente, quer dizer, onde os alunos e professores trocam de roupa uns na frente dos outros, é uma tradição das escolas de teatro não terem, porque eles têm, na verdade, rapidez nos camarins, têm que fazer uma troca de roupa muito rápida. Então, a causa subjacente de se considerar esse procedimento adequado numa escola de teatro e não adequado numa escola de direito é exatamente a questão da causa subjacente. Então, eu queria inaugurar
a preocupação de vocês com a chamada causa subjacente. A causa subjacente é o leitmotiv, ou seja, é a motivação íntima pela qual, na verdade, a lei está posta no ordenamento jurídico, a lei está posta no ordenamento jurídico, né? Se alguém agride um árbitro de futebol com um palavrão durante um jogo, isso é bem diferente de encontrá-lo na rua e agredi-lo com esse mesmo palavrão, porque a causa subjacente vai mudar dentro desse panorama. Então, às vezes, você tem que, na verdade, identificar a chamada causa subjacente, não sei se isso está claro para vocês, porque uma mesma lei pode, na verdade, ser interpretada de forma diferente no mesmo tempo, segundo a causa subjacente dela. Identificar essa causa subjacente é fundamental. Alguém acha que temos ainda microfone ativo? Se tivermos, vamos colaborar aí para isso. Então, a causa subjacente é fundamental para a compreensão do que na verdade, de quais são as consequências de uma determinada norma, né? Sem identificar a causa subjacente, ou seja, qual é o motivo da existência dessa norma, nós não conseguiremos, não adianta fazer isso uma interpretação literal, nós não conseguiremos, na verdade, alcançar a exegese adequada dessa lei, né? É importante também notar-se que a variação da interpretação da lei, a variação da interpretação da lei no tempo, é um fenômeno que nós devemos nos acostumar. E eu quero passar um caso ocorrido na Áustria, onde havia uma lei que protegia as viúvas, dando-lhes uma pensão proporcional ao que ganhassem os seus maridos falecidos, e que igual direito teriam os homens se provassem a dependência das suas mulheres. E a corte mandou pesquisar e disse que depois da Segunda Guerra, que no momento em que a lei foi feita no início do século XX, o número de mulheres no mercado de trabalho era pequeno, então justificava-se a presunção da dependência. Mas que já no pós-guerra, essa ação entra na Suprema Corte na década de 60, para ser mais fiel, e aí se diz, olha, as mulheres hoje já quase dividem com os homens. E aí o que a Suprema Corte diz? Eu apelo ao legislador para que ou dispense a exigência de dependência dos homens ou passe a exigir também das mulheres, ou libera-se para todo mundo ou restringe-se para alguém. O que mudou? A lei? Não. A Constituição? Não. O tempo, os fatores subjacentes. Quais são os fatores subjacentes dessa interpretação? A questão do mercado de trabalho. Então, a escolha desses fatores subjacentes que permeiam o mercado de trabalho, ela foi o que definiu se uma lei seria inconstitucional ou constitucional segundo o termômetro do mercado de trabalho. Uma isenção pode ser inconstitucional se ela não trouxer nenhum benefício para o Estado que a conceda, mas ela será constitucional se trouxer uma relação bastante compensatória dentro das finalidades que ela envolva, né? Então, essa questão da causa subjacente, ela, na verdade, é fundamental para a interpretação
de determinadas normas. Eu gosto também de uma decisão, dessa vez da Alemanha, onde se discutia a Constituição alemã, a Carta de Bonn. Ela tem, na verdade, um preceito de proteção aos animais, e a Associação de Proteção aos Animais questionou a venda de animais por reembolso postal. Sim, lá é muito comum vender-se animais de estimação, cachorrinhos, gatos, etc., pelos trens. São remetidos e a pessoa recebe na estação ferroviária, né? E paga o preço e recebe valor, e recebe o animalzinho de estimação na própria estação rodoviária. E qual foi a resposta da Corte sobre a ideia dos maltratos aos animais? Ela mensurou primeiro qual era o tempo de trajeto da viagem, e segundo, qual era o tempo de que o animal esperava na estação sem se alimentar, né? Porque teria que se somar o trajeto ao tempo de espera. E a média de espera não passou de 40 minutos, se a memória não me falhar, 38 minutos era o tempo médio de espera. Então, a decisão da Corte ela é mais ou menos nos seguintes termos: enquanto os trens na Inglaterra, na Alemanha forem pontuais, não há inconstitucionalidade por maltrato aos animais, né? Enquanto os trens forem pontuais, né? Quer dizer, essa é a causa subjacente para, na verdade, não tomarmos ou não buscarmos a questão da constitucionalidade in abstrato, né? Não buscarmos a questão da inconstitucionalidade in abstracto, né? É importante saber que texto sem contexto é pretexto. Texto sem contexto é pretexto. Não adianta, na verdade, você imaginar, se eu tomar, por exemplo, uma caneta e imaginar que a base dessa caneta toca a palma da minha mão, também é correto dizer que toda a massa dessa caneta está impactando e projetando sobre a minha mão. Assim, é um artigo de lei que, na verdade, pode, em tese, iluminar uma determinada situação, mas todo o ordenamento jurídico deve ser convocado para resolvê-la em conjunto, né? Todo o ordenamento jurídico precisa ser convocado para resolver isso em conjunto. Alguém quer fazer alguma observação? Está claro isso daí? Quem quer, na verdade, discordar, concordar, ou dizer eu não entendi, eu quero que repita, ou alguma coisa dentro dessa linha, né? Geisa, está tudo bem? Está tudo sim, professor. Tudo tranquilo. E Luana, está bem? Luana, está por aqui? Estou sim, professor. Estava só ativando o microfone. Está tudo tranquilo também. Está tudo tranquilo? Está dando para entender a lógica? Gabriel acha a mesma coisa? Gabriel, acho que não está. Fábio? Fábio quer dizer alguma coisa, Fábio? Então, Odair, que está aqui conosco ao vivo e em cores. Depois a gente chega a Pedro. Odair, quer se posicionar de algum modo? Como que você acha disso aí? Professor. Oi, Andressa entrou aí, vou dar prioridade a ela e depois. Diga, Andressa. Na verdade, eu queria perguntar se tem alguma possibilidade, se a gente tem um mapa da aula para a gente ir acompanhando, porque para mim facilita um recurso visual para ajudar a acompanhar a linha assim, para onde a gente está, às vezes. Tem o que, Andressa? Perdão, eu não compreendi bem. Um apontamento das aulas que a gente pudesse acompanhar.
vou tentar fazer, Andressa, para a próxima aula, uma espécie de um roteirozinho que passe para você. É uma boa sugestão, porque às vezes a gente vai colocando... Hoje nós estamos falando dos princípios constitucionais da administração pública e explorando as diversas vertentes da legalidade, né? Mas você tem razão, eu vou tentar colocar na tela um roteirozinho para que vocês possam acompanhar. Vamos substituir aquela metodologia do quadro, onde o professor colocava ali aquele roteiro, eu sei que ajuda. Perfeito, Andressa, está anotado, está registrada a sua contribuição. Pedro? Professor, se o senhor quiser me mandar esse roteiro antes da aula, eu posso mandar lá para o grupo dos alunos, e se você quiser, eu posso adicionar algumas coisas no roteiro também. Pedro, ele faz uma revisão e a gente aí faz essa questão. Então, e eu posso adicionar aquelas pesquisas lá que o senhor pediu também, para fornecer mais coisas aos alunos. Isso, fique à vontade. O que eu quero, na verdade... Só uma observação final, professor, me desculpe de interromper de novo. O Daí mencionou no chat que o microfone dele tá sem funcionar. Então, mas ele disse que está tudo certo, viu? Que ele compreendeu bem o que o senhor falou. Tá ótimo, tá certo, Daí. Ele já veio aqui. Pessoal, bom dia, meu microfone não está ativado, mas está tudo ok. Tá bom. Então, o que eu estou criando, gente? Sobre o que é que eu estou falando? Vamos falar de Einstein, a teoria da relatividade da lei. A teoria da relatividade da lei. Quer dizer, ou seja, de que a lei é a lei e suas circunstâncias. Ela não pode ser vista em abstrato, mas dentro de um contexto, dentro de um universo ao qual ela está absolutamente submetida. E sabendo que ela é serva, que ela deve ser fiel à segurança, à confiança e também à eficiência. Porque se a eficiência é um princípio constitucional, toda lei que retarde, que embarace, que ponha a forma sobre o conteúdo, ela é uma lei que afronta a própria Constituição. E aí vamos entender com clareza esse tipo de questão. Por que a lei é sempre vista como um freio? E lá vem um advogado, vem atrapalhar essa coisa, e depende do parecer da Procuradoria, e o parecer da Procuradoria vai atrasar esse negócio todo, e lá vem ele querendo fazer determinadas situações. Eu vou contar a vocês um fato, e nada melhor do que a realidade, para a gente não ficar nas teorias. Uma vez o reitor atual, João Carlos Salles, me pediu que desse um pulinho lá no gabinete da reitoria, junto com o procurador da universidade. E tínhamos o seguinte problema. Tínhamos uma licitação vencida por uma empresa e que já estava executando um contrato para restauração e para ampliação de uma lavanderia, que era minúscula, existente, e não dava conta de processar todas as vestimentas, roupas de cama, inclusive, etc., e que a vigilância sanitária só iria permitir a ampliação de 80 leitos, eu estou falando de 80 leitos no Hospital das Clínicas, com uma lavanderia adequada, óbvio, porque senão você ia ter roupas sujas e etc, etc. Bom, a empresa tinha 90 dias para concluir o seu trabalho, mas, por alguma situação que sempre ocorre, ela iria concluir com 110 dias. Ela fez o cronograma dela e já estava, na verdade, e próximo disso, ela pediu uma prorrogação, que se chama de um aditivo de prazo, ou seja, ela queria um prazo maior, uma dilatação que não era grande,
dos 90 mais 20 dias para que ela concluísse a lavanderia, que liberaria 80 leitos de hospital. E eu, evidentemente, fiz um discurso indignado contra a postura oficial da universidade, que era, olha, não foi prorrogado a tempo, escoaram-se os 90 dias e não se prorroga o que não está vivo, não se tem como aditar um contrato que já está extinto. E agora só nova licitação. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, uma nova licitação vai levar pelo menos 3, 4 meses para essa outra empresa retomar esse trabalho que já está por ser concluído, que já tem um valor pré-fixado, cujo valor já está disponível. Nós estamos falando de 80 leitos a mais para atender essa população carente. Infelizmente, eu gostaria de dizer, não, meu argumento foi vitorioso, não foi. O procurador disse, olha, nós não temos, a recomendação é não tolerar prorrogações depois do prazo. Então, o que se fez? No meu modo de ver, uma interpretação absolutamente inconstitucional da lei, porque a prioridade vida, saúde, é muito maior do que a questão de prazos de renovação de um contrato cujo prazo era uma estimativa, nem era definitivo para essa situação, porque há, digamos, contratos de duração, como o contrato de vigilância, ou como um contrato de um professor substituto que substitui uma professora grávida pela licença dela, e aí você diz, olha, é um tempo pré-determinado, mas se eu tenho que fazer uma ponte, o mais importante é construir a ponte, não é dizer, olha, parou aqui, eu volto. É como se eu contratasse um carro para me transportar e, olha, quanto tempo gasta? 1 hora. Bom, já chegou 1 hora, pare aqui. Eu vou ficar aqui nesse momento, né? Então, essa lei conspirando contra a eficiência é que não pode mais ser admitida. Então, nós vamos dizer, olha, essa lei está violando o princípio constitucional da eficiência, quando nós trabalharmos essa questão da eficiência, né? Então, eu não posso ter a lei mais em abstrato, como um culto, como bezerro de ouro, a quem se elevavam as preces ou a quem se adorava, né? O culto do texto fora do contexto. E por que a lei, na verdade, é tão emperradora? Quantas vezes você vê, puxa vida, uma coisa na administração, os custos da administração, no ano retrasado, eu não tenho dados tão atualizados, foi devolvido dinheiro do Ministério do Transportes destinado à recuperação de rodovias. Como, Celso? Então, sobrou dinheiro para a recuperação de rodovias? Não se conseguiu, na verdade, concluir os processos de licitação para a recuperação dessas rodovias. Então, os carros continuaram a cair nos buracos, os acidentes continuaram a acontecer, porque não deu tempo de se resolver o prazo da licitação. E quantas vezes vamos fazer esse teste nas nossas vidas? Nós percebemos que a lei atrapalha, que a lei, na verdade, não oferece determinada solução nem para a administração, nem para o administrado. Então, essa que é a questão de que a lei emperra. Qual é a causa disso, histórica disso, gente? Está na Revolução Francesa. O que a Revolução Francesa queria? Se livrar de um rei absolutista, de uma monarquia absoluta. Então, ela consagra uma regra de aprisionar o Estado e deixar o cidadão livre, mas o Estado sempre preso. O Estado só pode fazer o que a lei determina. Ora, como o universo entre a lei e os fatos é assimétrico, ou como diria Eros Graus, a vida não presta contas a Kelsen, nós vamos ter sempre essa assimetria presente.
Não adianta você querer trabalhar a lei como se ela fosse capaz de prever todas as soluções, como se ela fosse capaz de prever todas as possibilidades, como se ela fosse capaz de resolver todas as situações. Às vezes é descumprindo a lei, olha o risco que eu estou dizendo isso, que se consegue uma solução jurídica mais adequada, que se consegue uma solução jurídica mais adequada, né? Por exemplo, uma vez eu fui acompanhado, ainda bem, nem todos os dias de sucesso, numa Câmara da universidade, que queria excluir 2 alunas de um curso, se não me engano, de nutrição, porque elas foram chamadas indevidamente, elas já estavam, só descobriram isso no 2º semestre, e que, na verdade, 2 outras alunas foram verificar e fizeram uma pesquisa, éramos nós quem tínhamos que ser chamadas. E aí eu disse, olha, vamos chamar aquelas que tiveram direito preterido, elas vão sofrer com esse atraso, mas eu não vou mais tirar quem está aqui matriculado, não. Mas como não vai ser ilegal a chegada? Mas elas não agiram de má fé. Elas atenderam o convite, elas confiaram na universidade, elas já estão cursando, então, sim, mas como é que eu vou aumentar o número de vagas contido no edital? Eu disse, expandindo, na verdade, fazendo uma releitura de que o edital se aplica às condições normais de temperatura e pressão, e de que nós não estamos nas condições normais de temperatura e de pressão. Nós, na verdade, estamos numa situação de excepcionalidade, há um estado de necessidade, que eu vou falar depois a vocês o que é isso, que recomenda, na verdade, a prática da, entre aspas, ilegalidade. Vou dar só um exemplo a vocês do que eu chamo de estado de necessidade. Dar contramão é infração no trânsito, mas quem não der a contramão para salvar uma vida é que estará infringindo o ordenamento jurídico, né? Se você olhar a rua, verificar que tem segurança, e diz, mas eu não posso entrar aqui, eu vou fazer uma curva lá longe, e o paciente com um processo de infarte, você, na verdade, vai entender que é hora de dar a contramão, que é hora de, na verdade, dar a contramão. Esse é um procedimento bastante complexo, bastante difícil de ser entendido, né? Porque, na verdade, nós não podemos também alargar, olha, a lei será o que eu faço. Mas na Revolução Francesa se amarrou e se criou o preceito de que o cidadão pode fazer tudo que a lei não lhe proíba, um contínuo de licitudes, e ao Estado eu só posso fazer tudo que a lei autorize, tudo que a lei autorize. E como não é possível que a lei pense em todas as situações, nós podemos ter hipóteses em que o caminho da ilegalidade estrita é aquele que melhor atende ao ordenamento jurídico. Eu não estou falando disso do ponto de vista estritamente teórico. Vou trazer, eu gosto sempre de trazer alguma coisa de bem prática. Gente, não se acanhem de perguntar, porque eu sei que esse tema tem alta probabilidade de ser novo para vocês e tem um certo grau de complexidade. Eu estou simplificando no possível, né? Mas ele tem um certo grau de complexidade, porque eu estou aqui para confundir vocês, no melhor sentido da palavra, é claro, né? Eu não estou aqui para trazer verdades prontas, porque eu nem as tenho, né? Imagine que você dissesse, olha, está tudo já definido sobre esse tipo de coisa, então bastaria um computador para passar todas essas coisas, eu não estaria aqui perdendo tempo criando alguma coisa. Se eu estou aqui com vocês, na verdade,
Quem quer fazer companhia mostrando o rosto aí para a gente, isso anima a sala de aula. Obrigado, Odair, obrigado, Rodrigo, obrigado, Pedro. Ana Paula aí está sempre conosco também, dando uma força. Geisa, obrigado, Geisa. Ao Silvio Álvaro, vamos lá fazer uma campanha, uma gincana. Por hora, gente, só temos Geisa de mulheres, os homens estão ganhando de goleada. O que é isso? As mulheres não vão se apresentar para participar. Isso anima também o professor. Eu tenho um complexo de solidão, gente. Eu tenho um complexo de solidão, então eu adoro a presença de vocês aí, né? Então, essa contextualidade onde eu preciso, às vezes, eu ia dar um caso bem concreto. O diretor de um zoológico na Espanha se viu diante da seguinte contingência. Ele tinha Odair, ele tinha Geisa, ele tinha Rodrigo e Pedro, Ana Paula está aqui aparecendo, então, ele tinha uma verba no orçamento destinada à reforma do zoológico. A reforma do zoológico. E aí, o que é que acontecia, Ana Paula? Ele viu que faltava dinheiro para comprar comida para os bichos, para os animais que estavam no zoológico. Mas ele não tinha, na verdade, verbas reservadas para chamado custeio. Ele só tinha verbas de capital, ou seja, de ampliação, de reforma, de investimentos. Ele não tinha verbas para a despesa. A verba para a despesa estava rareando, né? Foi mal programado, e ele só tinha verbas para o custeio e para investimentos. Oi? E se ele, na verdade, João queria fazer alguma intervenção aí? Então, na verdade, ele precisaria de uma alteração do orçamento, só que nesse tempo em que esse orçamento pudesse ser alterado pela instância adequada, os animais já iam ter morrido. Para que fazer mais reforma no zoológico sem animais, com os animais mortos? Quem podia esperar, os animais ou a reforma? Quem podia esperar era a reforma. Quem podia esperar era a reforma. Ele aí não teve dúvida. Praticou um ato de ilegalidade estrita, mas de juridicidade em sentido amplo. O que ele fez? Ele pegou a verba, vamos comprar alimentos, e a partir daí vamos resolver essa coisa. E o Supremo Tribunal espanhol entendeu de validar o ato que ele, na verdade, praticou, né? Entendeu que o ato dele, naquelas circunstâncias, haveria uma inexigibilidade de conduta diversa. Quando é que se caracteriza o estado de necessidade legislativa? Quando há uma inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, quando mesmo, apesar da previsão da lei, não se pode exigir uma conduta diferente da que foi tomada, mesmo com uma aparente violação da lei, né? Mesmo com uma aparente violação da lei. Ana Paula disse que não está vendo ninguém, só ouvindo. Todos me veem e se veem. Ana Paula disse que não consegue ver ninguém. Deve estar talvez. Eu estou vendo você, professor. Como é? Eu estou vendo. Está conseguindo ver agora? Sim. Estamos tudo bem. Então, na verdade, eu estou querendo o quê? Qual é a tônica do discurso de hoje? Desmistificando a lei. Desmistificando a lei. O que é que, na verdade, a gente tinha? A lei como toda poderosa, nós temos o cumprimento, juramos cumprir as leis, etc., etc., etc.
A lei é um pedaço de um todo, de um universo como um todo, não é? É uma parte do universo, e o universo tem que ser harmônico. Eu não posso fazer uma lei que entrave todas as situações ou que produza até efeitos contrários ao que você poderia esperar. E aí falta, às vezes, ao legislador um mínimo de pesquisa, um mínimo de verificação para saber que propósito se pode atingir uma lei e quando é possível o descumprimento dessa lei. É muito importante saber que, por exemplo, se as pessoas escravizadas não se rebelassem ou não traíssem a lei da escravidão, até hoje nós teríamos, talvez, a escravidão mantida. Foram os movimentos de rebeldia e de transgressão quem, na verdade, produziram a própria evolução da lei. É a traição que traz a mensagem do futuro e a tradição que traz a mensagem do passado, né? Essa frase está numa peça que eu recomendo a vocês, A Alma Imoral, né? Mostrando as contradições entre você seguir os ritos numa prática pré-ordenada, mas esvaziada de significados ou de conteúdo. Então, na verdade... Oi? Não, eu queria só comentar um contraponto a essa questão do... Andressa? Isso, da legalidade restrita em relação à segurança jurídica, porque é uma via de mão dupla. Se a gente não toma um cuidado com relação a isso, a gente pode correr no risco de não ter segurança jurídica, né? Porque se as pessoas têm a possibilidade de ponderar as leis e quando não cumprir as leis, pode acabar se esvaziando o propósito delas. Perfeito, Andressa. Eu acho que eu concordo em gênero, número e grau com o seu raciocínio. E isso só evidencia que a excelência está na segurança jurídica, é o que eu sempre disse, né? Quer dizer, a lei tem que homenagear a segurança jurídica. E quando a transgressão da lei gere uma insegurança, ela ao contrário, jamais poderá ser aceita. Eu só posso transgredir a lei quando seja exatamente em benefício da segurança. Então, a minha baliza é o que trará. A pergunta de Andressa é bem interessante. Em que situação eu posso deixar de realizar o cumprimento estrito da lei? Quando ela não me gere segurança. E como é que eu posso medir esse grau de segurança? Pela razoabilidade, pela expectativa. O que é que as pessoas esperam que seja feito nesse momento? Elas esperam esse tipo de conduta. A expectativa é uma espécie de progressão. Quando eu digo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, tá? Então, eu tenho uma progressão de expectativas. Isso, na verdade, em algum outro momento a gente vai mostrar que isso é mensurável, né? Quando é que eu, na verdade, posso... quer dizer, se eu permito a venda do pastel na feira, mesmo sendo proibido, ou se eu chego lá para todas as pessoas que há anos e anos e anos sequer desconhecem essa lei, isso aqui está proibido de você vender pastel, eu estou arrecadando todos eles, eu vou gerar uma insegurança muito forte, né? Eu vou gerar uma insegurança absolutamente muito forte, né? E os latinos diziam stare decisis non quieta movere. Mantenha o que está posto aí e não mova o que está quieto. Então, por exemplo, nós vivemos, às vezes, com certas ilegalidades e
cuja alteração ou cuja mudança requer, pelo menos, se for conveniente fazer essa mudança, a observação de um custo-benefício. Vou tentar dizer alguma coisa. Imagine que hoje dissesse assim, tivesse aproximação, eu conheci sim como juiz, doutor Mandarino, que é o secretário de Segurança Pública. Bom dia, secretário, tudo bem? Tudo bem, Celso, como é que vão as coisas? Tudo bem. Olha, eu sei que o senhor tem muito trabalho, mas eu passei ali a caminho do meu escritório e vi que tem gente vendendo cartela, ou lá como se chame, do jogo do bicho. Sim. E eu queria que o senhor mandasse prender. Essas pessoas estão em contravenção penal. Eu queria que o senhor fizesse uma ronda geral aí para punir e entrar com ação criminal contra essas pessoas, porque isso é contravenção penal. Eu não ouvi, obviamente, há muito tempo não tenho contato com o doutor Mandarino, mas ele provavelmente podia dizer: Celso, você está bem da cabeça? Você você acha que eu tenho quantas coisas para fazer aqui na Secretaria da Segurança Pública? Vou me preocupar quem está fazendo sua, aspas, fezinha no jogo do bicho? Será que eu, na verdade, será que cumprir a lei nesse momento é gerar segurança ou gerar insegurança? A pergunta de Andressa é aquela pergunta de $1 bilhão. Não é? Quer dizer, quem respondeu tudo. Em que momento eu preciso prestigiar a segurança jurídica? Em que momento eu preciso prestigiar a segurança jurídica? Vou dar um outro exemplo, porque eu sou fascinado por esses desafios, Andressa. Eu adoro questionamentos desse tipo. Então, vamos imaginar, eu soube mas não é por puritanismo, não, que é de Brasília, eu conheço. Em Brasília tem uma feira Guai, eu soube que em Feira de Santana também tem e aí com mais expressão, a feira Guai, né? A de feira eu não conheço, a de Brasília eu conheço. Né? E nós sabemos que esses produtos chegam todos clandestinamente, por descaminhos, sem pagar tributos, ou são produtos falsificados, ou uma série de problemas. E aí você chega e diz: vamos fechar de uma hora para outra. E a ponte da amizade, por onde passam todas essas mercadorias, vai ser objeto de uma... Em suma, vamos imaginar que eu consiga acabar com essa ilegalidade grosseira, que é o trânsito ilegal dessas mercadorias de Punta del Este, no antigo Porto Stroessner, e hoje Punta del Este, do comércio ilegal. Sabem que isso aconteceria de uma hora para outra, gente? 30% da economia do Paraguai sairia do mapa. Nós já dizimamos o Paraguai com uma guerra. A guerra do Paraguai não foi uma guerra, foi o massacre do Paraguai. Não é? Tanto que, se vocês fizerem uma releitura da história, vocês vão ver o quanto nós exterminamos os paraguaios. E agora, nós vamos mexer na economia deles de uma hora para outra, sem pelo menos dar a chance de eles se recuperarem, sem negociar esse tipo de situação? O que fazer diante dessa situação, Andressa? O que gera insegurança e o que gera segurança? Eu sei que você não precisa ter a resposta, porque eu não tenho, mas também, se tiver, fique à vontade para contrapor. Quer dizer, como, na verdade, me diz, sabe o que vai acontecer se eu apagar do mapa 30% da economia paraguaia? O número de homicídios, de violência vai crescer enormemente. O número de pessoas que vai buscar a nossa fronteira seca na verdade, avassalador. E essas pessoas, na verdade,
vão nos criar um trauma e um pânico muito maior do que, na verdade, conhecer essa realidade e gerar esse tipo de situação. Fora o desemprego nacional, que seria grande. Então, não é, digamos, a aplicação automática da lei que resolve o problema do ordenamento jurídico. Essa é uma discussão que nós temos que fazer com toda a cautela, não é assim? A gente tem que ter, Andressa, como você bem percebeu, uma precisão cirúrgica, porque qualquer erro de variação nós podemos gerar insegurança ou em sentido oposto. A própria preservação da lei é a que vai gerar, na verdade, a insegurança. Então, eu ia dizer, ter como bússola, mas sei que isso está desatualizado, ter como GPS a segurança jurídica é sempre mais importante do que a própria legalidade em si mesma, né? Quer dizer, do que a própria legalidade em si mesma. Então, esse é um grande desafio. Eu não estou dando o assunto por terminado, porque eu faria um curso inteiro sobre essa questão e sobre as diversas variações, onde o administrador precisa cumprir a lei, mas, ao mesmo tempo, ele tem outros valores a preservar. Eu vou contar um fato só porque já está prescrito, veio de respeito a mim mesmo, é segredo que vai ficar aqui entre a gente, tá? É um segredo que vai ficar aqui entre a gente, tá bom, Andressa? Todo mundo faz um compromisso aí de não revelar esse segredo que eu vou contar, tá bom? Quando eu cheguei, eu tive 2 mandatos como diretor da Faculdade de Direito. E a primeira vez que eu cheguei, virei para o funcionário, Erlon, eu quero ver logo, tínhamos tido um incêndio no Instituto de Química, eu quero ver o seguro, a após de seguro da faculdade para verificar qual é o risco que nós temos aqui, porque eu não quero que aconteça lá, e dizem que brasileiro só fecha a porta depois de roubado, e nós já fomos roubados e eu quero fechar a porta. E aí o Erlon tomou um susto, né? E disse, professor, eu nunca vi falar desse documento aqui, não. Eu liguei para a reitoria disse, calma, professor, ninguém tem seguro, não, a universidade não tem verba para ter esse seguro, não. E eu consegui, com doações de ex-alunos, com a Fundação Faculdade de Direito, que é uma instituição, e lá, olha, vamos ter a verba para um seguro, vamos fazer uma cotação de 3 seguradoras. Resposta unânime delas, 0 de seguro para você, porque você tem botijão de gás aí, eu não sei, hoje parece que mudaram, não sei como estão resolvendo isso. Não lhe dou seguro para isso. Eu digo, não, o seguro eu vou ter que fazer. Não dou cobertura para quem tem botijão de gás em repartição pública, que nada. Bom, aí eu fui à cantina e digo, você vai usar forno de micro-ondas. Tá, não tem problema. Eu digo, eu vou comprar e lhe dar de presente um forno de micro-ondas. Tá, tinha uma sala dos funcionários, foi a mesma coisa, não tinha... E aí eliminei os botijões de gás e botei lá. Só está vendo que eu tirei todos? Sim, professor, mas nós não podemos, na verdade, o rapaz da seguradora, uma delas, nós não podemos, na verdade, verificar se esse botijão está cheio ou está vazio. Eu digo, agora deve estar no meio, mas se o problema é todo esse, está fácil de resolver. Eu vou devolver ele ao almoxarifado da UFBA. E aí estava lá, eu feliz da vida com meus 6 botijões de gás, e disse, Erlon, que era o funcionário do nosso almoxarifado, devolva amanhã mesmo esses 6 botijões de gás, porque o tempo corre contra a gente. E aí pensei em sair para casa, feliz da vida, menos um problema, se basta você ter, etc. Bom, quando eu chego no outro dia, fui lá esperando ver o espaço limpinho, os mesmos botijões de gás lá. Digo, o que aconteceu que os botijões não foram para a coisa? Professor, eu liguei, eles disseram que não tem espaço para receber mais nada.
Eu disse, danou-se. Manda um e-mail, eu quero uma resposta. E veio a resposta por e-mail, dizendo o seguinte, que só daí a 6 meses eles alugariam um outro depósito, porque não tinham mais espaço para não ter nada. E aí, o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha a obrigação de devolver o patrimônio da universidade, que eram 6 botijões de gás. Mas eu não podia esperar os 6 meses, porque eu seria responsabilizado por essa situação. E aí, o que fazer, gente? Eu rezei. E aí, me veio a ideia de que Irmã Dulce aceitava esse tipo de doações. E aí, liga para a Irmã Dulce. Irmã Dulce, não só aceitamos, como vamos pegar aí. Eu disse, ótimo. E aí fiz só um recibo lá, fiz um processo justificando, dizendo que tá, arquivaram. Era ilegal? Era, mas eu estava protegendo um bem maior. Quer dizer, será que eu dizia, não, eu não tenho nada a ver com isso, o botijão explodiu e pegou fogo na faculdade, mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu mandei, inclusive, ver o almoxarifado, não tinha lugar. E aí, gente? Como é que você resolveria isso, Andressa? Vou me fazer uma provocação aí. Tem situações práticas em que, de fato, a gente precisa tomar as decisões como nessa situação, né? Que a gente não pode esperar que mude a norma. Mas eu acho que pela lógica, a ideia seria modificar, tirar as burocracias, né? Simplificar mais as normas, porque é o que a gente vê, o que você estava falando, que a gente tem, às vezes, uma lei que não tem razão de ser e muito mais dificulta do que facilita, do que colabora. E aí, eu acho que a busca tem que ser uma busca organizada para modificar esse sistema, né? A gente tem que procurar adequar a lei à realidade. E não o que a gente, aqui no Brasil, faz muito, né? Que a gente vai buscando caminhos entre as leis, fugindo do que seria o previsto, porque a lei não se adequa à realidade. Eu acho que a gente tem que ter uma sociedade mais organizada no sentido de cobrar mais que as leis sejam mais adequadas para o que a gente realmente precisa, e não que a gente tenha que fugir da lei para conseguir fazer o que é o certo. Pois é, Andressa, a grande questão, eu concordo com você, a grande questão é a seguinte, enquanto isso não acontece, os problemas dessa natureza estão espocando. É o Hospital das Clínicas que passa meses e meses sem ter 80 leitos, porque o prazo da lavanderia não poderia mais ser prorrogado, o botijão de gás que não podia sair porque a legislação mandava que se colocasse. Eu concordo com você proativamente que nós deveríamos, inclusive, enquanto faculdades de direito, colaborar na depuração desse sistema legislativo para torná-lo minimamente palatável na vida diária. Por exemplo, 90% das licitações no Brasil são feitas pelo menor preço. E a grande pergunta filosófica que eu agora já faço, né, é se o menor preço é o primeiro critério que nos orienta a comprar as coisas na nossa vida pessoal. É isso que nós pedimos ao Estado. E o Estado cumpre. Eu não estou errando nessa estatística, não. Claro que não é uma estatística apurada, mas é, digamos, uma vivência. Posso até estar errando para menos ou para mais, uma ordem de grandeza. Vamos imaginar o seguinte, eu não chego numa livraria e digo, me dê um livro mais barato que você tem aí. Eu escolho um livro e digo, puxa, esse livro está muito caro. E aí deixo de comprar, nem mesmo para comprar um sapato, sinceramente, eu não chego numa loja, veja esse sapato mais barato que você tem, amigo.
Eu posso até dizer, puxa, esse sapato está muito caro, o sapato está muito caro, eu não quero, não. Mas eu jamais, eu quero saber se uma mulher vai chegar e dizer assim, veja a bolsa mais barata que você tem aí, dizem que é um produto que nunca nenhuma mulher tem demais, que você pode dar bolsa de presente, porque ela vai sempre dizer, oh, que ótimo, chegou em boa hora, né? Então, na verdade, o critério do menor preço não é o que impulsiona a nossa compra, é o que freia. O Caio tem que descer antes junto com o time. Pô, é isso mesmo? Olha aí. Ele vai iniciar essa discussão e aí, beleza. Vai dar... Eu não ouvi bem. Alguém transmite aí? Está me escutando agora, professor? Agora sim. Desculpa, eu estava com o meu microfone com problema, eu estava mexendo aqui. Pronto, agora melhorou bastante. Pressionado. Peço desculpas, hein? Não, tranquilo. Então, você pode repetir? Ah, não. Não, tá tudo ok. Foi um ruído Tá tudo ok. de fundo aqui. Então, eu dizia, por exemplo, o menor preço está na nossa lei. É uma medida moralizadora? Mas a grande questão é o seguinte, você compra as coisas pelo menor preço? Eu já me vi, gente, num dilema terrível. E a administração, eu tentei um caminho e não achei, deu certo. A faculdade precisava de uma reforma elétrica e fizemos uma licitação. A empresa que ganhou era uma empresa pequena, eu lembro dos valores como se fosse hoje, e cobrou 298 mil. E a empresa, em segundo lugar, era uma empresa conhecida no ramo nacional e cobrou 302 mil. Se fosse na minha casa, eu optaria por aquela um pouquinho mais cara, mas com a credibilidade, com o renome, com esse tipo de coisa. Como era na faculdade, eu tive que me submeter a de menor preço. Graças a Deus deu tudo certo, né? Mas isso não é a regra, né? Nós tivemos já empresas que jogaram preços lá embaixo, e vou dar o nome, por exemplo, uma empresa chamada Matrix, que ganhou uma licitação, como eles chamam, mergulhando no preço, ou seja, jogando um preço absolutamente não factível para ver depois como é que ela fazia, se ela arranjava 1000 aditivos, se ela criava 1000 dificuldades, e abandonou simplesmente a obra no meio do caminho, né? Então, vejam que nós temos questões de conceitos fundamentais que sequer estão resolvidos. O menor preço, eu quero só checar se alguém concorda, eu estou fazendo uma afirmação muito grave. O menor preço não é fator motivacional na compra. Isso é verdade ou é falso? O que você acha, Pedro? Professor, eu acho que eu concordo com o senhor, viu? Definitivamente. Eu acredito que o preço é critério para levar ou não. Por exemplo, o que o senhor falou, se você chega lá e você escolhe um sapato que você gosta numa sapataria, só então você vê o preço daquilo ali para, de fato, ver se você vai comprar ou não. Ou seja, é um critério de levar, e não necessariamente o de escolher. Então, exatamente, é o critério que vai frear ou não a sua compra. Isso, você vai levar ou não vai, mas na hora de escolher, você vai primeiro ver o visual, ver o conforto, experimentar, etc. E depois você, na verdade, dizer alguma coisa onde o preço vai funcionar como um retardo. Então, como é que eu vou querer que a administração se comporte do que eu me comportaria com o que é meu? Só porque é dos outros, vamos chamar assim? Com licença, professor. Eu acho que alguém tentou falar aqui. Eu ouvi uma voz de uma moça. Oi, então, está na hora, tranquilo, pode falar. Quem quer? Não, professor, só com relação a essa questão do preço, depende muito do orçamento da pessoa, do orçamento da família. Às vezes, se você tem um orçamento muito restrito, você acaba, sem querer, levando de menor preço, porque é o que dá para você levar. Perfeito, isso certamente. Você disse, sem querer, acaba levando de menor preço,
porque é o que dá para você levar. A frase de Andressa está perfeita. Quer dizer, você não quer levar o de menor preço, não é o que você quer, então você teria que ter uma administração já presumidamente hipossuficiente, não é? É claro que a pessoa que vai precisar do arroz procura o mais barato, num estado de pobreza, numa crise que no Brasil nós estamos passando, né? Em que o preço funciona por estado de necessidade, né? E não por vocação, não por opção, não por uma questão de qualidade, né? Não é tanto que os produtos que chegam nas repartições públicas, o efeito colateral disso, Andressa, muito obrigado por estar participando, é sempre o efeito colateral de nós não termos bons produtos nas repartições públicas. Eu já cheguei, por exemplo, e vou dar o nome, dizer, olha, me deem essas canetas BIC que vocês têm aí, tome outras. Aí peguei 20 canetas BIC e saí distribuindo. Não queiram essas que foram distribuídas, não, porque daqui a pouco vão estar falhando, a caneta BIC acabou, vocês só vão me dar problemas, né? E eu não confio nas canetas BIC. E por que elas não funcionam? Porque elas são feitas basicamente por preço, né? Elas são feitas basicamente por preço. Então, digamos, essas concepções legais, ou a modelagem dessa... A Ana Paula está se despedindo, até a próxima aula. Eu também não, eu já vou, não vou ficar até o final com vocês, porque tenho um compromisso agora às 12h30. Então, eu quero, na próxima aula, para que vocês discutirem, a questão da impessoalidade. O que é mesmo na administração o critério da impessoalidade? Quando é que o administrador age com impessoalidade ou quando é que ele quebra esse valor da impessoalidade, né? Nas nossas relações afetivas, a pessoalidade é fundamental, né? O afeto, a empatia, ela é fundamental, mas na administração pública eu tenho que agir com algum grau de impessoalidade exatamente para garantir a segurança jurídica. Então, a impessoalidade, Andressa, ela trabalha muito mais fortemente, ela é uma ferramenta aliada à legalidade para garantir a segurança. Eu não posso quebrar a impessoalidade, e ela é um instrumento coadjuvante da segurança jurídica. Vamos ver como é que essa impessoalidade ela vai se resolver. Vou dar uma dica só para vocês pensarem, um spoiler. Existe impessoalidade quando há um critério, e quando esse critério é sustentável. Ou seja, quando eu ajo segundo um critério, eu fiz a estrada assim, assado, porque ela é uma estrada necessária, porque ela é uma estrada, eu justifico por que critério eu, na verdade, atuei ou pautei a minha conduta. Então, quando eu, na verdade, trago um critério, eu tenho como aliado desse critério a impessoalidade, e aí eu posso dar à legalidade um louvor à segurança e à confiança no Estado, né? A segurança jurídica e um grau maior de afeição para o Estado, que é a confiança no Estado, você confiar no Estado, saber que, na verdade, ele trabalha para o bem comum, que ele, na verdade... E aí você se torna mais colaborador do próprio Estado do que súdito dele, né? Quer dizer, a questão do súdito do Estado. O Estado é feito para me servir e não o contrário. Não sou eu que sou feito para servi-lo, é ele quem é feito para me servir. Cabe-me agora abrir um pequeno espaço do que ocorrer, e se nada tiver a lhes ocorrer nesse momento, agradecer a atenção, a distinção que vocês têm tido sempre comigo, a cordialidade,
a cortesia, a alegria que é sempre minha em vê-los a cada segunda-feira. Fiquem muito convencidos disso, de que a cada aula que eu dou é um exercício intelectual extremamente prazeroso, extremamente prazeroso. Eu não sei, às vezes, dar uma aula igual a outra, mas, na verdade, eu sinto uma satisfação muito grande em fazer esse exercício onde o conhecimento inverte a lógica matemática. Ao dividi-lo, nós o multiplicamos, né? Ao dividir o conhecimento, nós multiplicamos esse conhecimento. Muito obrigado por dividir comigo o conhecimento de vocês, e eu estou pronto a dividir com vocês esse conhecimento de que eu disponha e me aplicar a ele. Muito obrigado e um bom final de semana. Professor? Oi? Bom dia. Eu queria justamente falar aqui no final da aula, porque não tem muito a ver com a aula de hoje, né? Sim, está me escutando? Estou escutando, sim, Rodrigo. Sim. Umas 2 ou 3 aulas atrás, o senhor contou uma piada, acho que de um professor de direito, que ele passou por aquele processo de criogenia, aí justamente sobre a mudança e a não mudança da Faculdade de Direito. Eu gostei muito da piada. Eu me lembro que eu gostei muito da piada, mas eu não me lembro exatamente como ela era. Você podia... Sim, é de que alguém, na verdade, tem o corpo congelado, passam-se 100 anos, e quando ele acorda, e se tem, na verdade, dentro dessa criogenia, onde se descobre a cura da doença dele, que não existia há 100 anos, e ele não se identifica com nenhum dos lugares onde ele vai, né? Ele não sabe o que é avião, ele não sabe o que é internet, ele não sabe como são os automóveis modernos, ele nunca ouviu falar de inteligência artificial, e levam-no à faculdade de Direito. Ele diz, agora sim, eu estou me identificando, é tudo igual ao que eu deixei. Agora eu sei onde realmente eu estou, né? Quer dizer, é uma ideia da fossilização do conhecimento jurídico, né? Quer dizer, da ideia de que tudo pode ser ensinado como Dante, né? Quer dizer, o mundo muda, mas o direito, eu adoro uma frase do Branquinho da Fonseca, por favor, leiam esse livro, não para o curso, mas Porta de Minerva, que é sobre a vida acadêmica em Coimbra. E ele diz o seguinte, o direito é o último vagão do comboio das mudanças sociais. Ou seja, o direito chega sempre depois de que as mudanças sociais estão implementadas, de que as mudanças sociais estão implementadas. Enquanto, por exemplo, hoje você tem os grandes grupos que armazenam e captam ferozmente determinados dados, Google, Apple, Amazon, Microsoft, aí vem uma lei geral de proteção de dados, né? Quando já toda a voracidade se fez presente. Então, o direito é o último vagão do comboio das mudanças sociais. E, nesses 100 anos, não se tinha movido, né? Por isso que ele identifica a Faculdade de Direito, viu, Rodrigo? Mas é isso daí. Chico Buarque também, eu adoro uma música dele, O Tempo Passou na Janela e Carolina não viu, e eu bem que mostrei sorrindo, e o tempo passou, ó que lindo, só Carolina não viu. Nós vamos, na verdade, ter uma postura de ver a banda passar com um olhar crítico dessa banda, né? Muito obrigado a vocês, mais uma vez. Obrigado a você, Rodrigo, por essa intervenção. Eu vou aqui clicar num botãozinho que me desconecta de vocês. Tá bom? Um abração grande. Tchau, tchau.